O clima de decisão já começa a tomar conta dos bastidores da academia de futebol. O Palmeiras se prepara para um dos jogos mais importantes da temporada, o clássico contra o Corinthians, que acontece neste domingo, em Itaquera. E o Verdão chega para esse confronto carregando um dado que anima qualquer torcedor: são 4 partidas consecutivas sem sofrer gols. Caso mantenha essa consistência defensiva, o time poderá igualar a melhor marca do ano, quando emendou 5 jogos com a defesa invicta entre maio e junho, enfrentando equipes como Ceará, Vasco, Cerro Porteño, São Paulo e Bolívar. O sistema defensivo vem se mostrando sólido, encaixado, com uma linha de zaga firme, além do meio-campo contribuindo de forma intensa na marcação. É o tipo de rendimento que dá confiança para um jogo grande como o clássico de domingo. E é bom lembrar, o rival da vez chega com mais desgaste. O Corinthians teve um compromisso duro no meio de semana pelas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético Paranaense. Apesar da vitória, a equipe vem com um elenco remendado, menor tempo de recuperação e pressão de todos os lados. Já o Palmeiras, que teve a semana livre para treinar, deve entrar em campo mais descansado, com foco total, e principalmente com a missão de corrigir o que vem falhando nos últimos clássicos, a efetividade no ataque. O torcedor palmeirense não esquece que nos últimos encontros contra o rival, o time teve dificuldades para balançar as redes. E isso precisa mudar. Mesmo jogando fora de casa, com a torcida adversária lotando o estádio e fazendo pressão, o Palmeiras precisa entrar com postura de quem quer vencer e mostrar superioridade. O momento é ideal para retomar o domínio nos clássicos e, de quebra, dar aquela empurrada no adversário, que segue tentando fugir das últimas posições no Campeonato Brasileiro. Mas nem só de campo vive o Verdão nesta semana. Fora das 4 linhas, o clube também movimenta os bastidores com uma nova parceria envolvendo o Allianz Parque. A incorporadora Vitacom fechou contrato com a Arena e agora será a hospedagem oficial para shows e eventos realizados no estádio. A estratégia é ousada. A empresa vai oferecer pacotes promocionais e transporte facilitado para os eventos, aproveitando para impulsionar a demanda por seus imóveis compactos, muito voltados ao público urbano e jovem. Além disso, o acordo inclui a aquisição de cadeiras cativas e exposição de mídia no Allianz Parque, o que fortalece ainda mais a relação entre a arena multiuso e o mercado corporativo. Embora os valores do contrato não tenham sido divulgados, trata-se de mais uma movimentação importante na gestão do estádio, que segue se consolidando como um dos principais centros de entretenimento do país, além de casa do Palmeiras. Enquanto os bastidores do Allianz são agitados por parcerias, o setor de base do Palmeiras também ganha destaque com uma entrevista que repercutiu bastante entre os torcedores. João Paulo Sampaio, o homem forte da base alviverde, reafirmou seu compromisso com o clube. Em declaração recente, ele revelou que permanecerá no Verdão pelo menos até o fim de 2027, acompanhando o mandato da atual presidente, Leila Pereira. Mas o mais importante foi a fala sobre o desejo de continuar além disso. João Paulo deixou claro que se vê no clube por mais tempo, caso haja interesse da diretoria. Ele está no comando da base desde 2015, e seu trabalho é considerado revolucionário. Sob sua gestão, o Palmeiras transformou a base em referência internacional, formando talentos, conquistando títulos e promovendo uma verdadeira mudança na estrutura de formação do clube. João Paulo também destacou que seu foco continuará sendo a base, não o time profissional. Ele explicou que, no futebol de base, é possível transformar vidas, ajudar famílias inteiras e acompanhar de perto o crescimento pessoal e profissional dos jovens. Para ele, o profissional é um ambiente muito mais difícil de gerar esse tipo de impacto. E isso mostra o quanto o trabalho dele vai além do campo, sendo um projeto de transformação social. Diante disso, a expectativa é de que a diretoria, seja a atual ou a próxima gestão, estenda seu contrato por mais tempo. João Paulo é peça-chave no projeto de longo prazo do Palmeiras, e a permanência dele representa muito mais do que a continuidade de um funcionário, é a garantia de que o clube seguirá priorizando o futuro. E se o futuro da base está bem representado, o presente também traz algumas despedidas. Quem está de saída é o jovem atacante Tales. A negociação já vinha sendo ventilada nos últimos dias, e agora está confirmada: o jogador está a caminho do Almería, da Espanha. O clube espanhol venceu a disputa com o Olympiacos, da Grécia,
e vai desembolsar cerca de 44 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do atleta. O Palmeiras, por sua vez, permanece com 30% do jogador, apostando que pode lucrar mais futuramente em uma eventual venda. A diretoria já liberou o jogador para viajar à Europa, onde ele deve realizar exames médicos e ser oficialmente apresentado em breve. A venda de Tales é vista por muitos como um bom negócio. Apesar do destaque na base, ele teve poucas oportunidades no profissional e não era titular absoluto nas categorias principais. Inclusive, não vinha sendo convocado com frequência para a seleção sub-20. Alguns jogadores brilham nas categorias de base, mas acabam não se encaixando no ritmo ou na exigência do futebol profissional. E parece ser esse o caso de Tales. Por isso, o valor da negociação foi considerado vantajoso, principalmente se levarmos em conta que ele não vinha tendo espaço no elenco principal. É aquele típico movimento estratégico, ao invés de segurar um jogador que talvez não vá render tanto no alto nível, o clube aproveita a valorização dele na base para garantir um bom retorno financeiro e, quem sabe, ainda faturar mais com uma futura venda. Fica a torcida para que o garoto tenha sucesso na Europa e que o Verdão colha bons frutos dessa movimentação. Outro nome que pode estar de saída é o experiente goleiro Marcelo Lomba. Informações apontam que o jogador recebeu uma proposta para retornar ao Internacional, clube que defendeu por várias temporadas antes de chegar ao Palmeiras. Com a chegada de Carlos Miguel ao elenco alviverde, Lomba perdeu espaço e agora analisa se deixa o clube ainda nesta janela de transferências, que fecha no dia 2 de setembro, ou se permanece até o fim da temporada, quando seu contrato se encerra. Vale lembrar que já haviam surgido sondagens de clubes do Rio Grande do Sul, e agora a confirmação da proposta colorada reforça que o interesse é real. O desfecho deve ocorrer nos próximos dias, e a tendência é que o jogador, aos poucos, vá se despedindo do elenco palmeirense. Enquanto saídas são negociadas, os bastidores também esquentam com expectativa de chegada. O meia Andréas Pereira está cada vez mais próximo de ser oficialmente anunciado como reforço do Verdão. O jogador já está no Brasil e deve se apresentar na academia de futebol entre hoje e amanhã para realizar os exames médicos e gravar os conteúdos institucionais. Tudo está sendo conduzido com cautela, mas a confirmação oficial é apenas questão de tempo. O meia, que tem passagens por clubes da Inglaterra e já defendeu a seleção brasileira, chega como um reforço de peso para o meio-campo palmeirense. A diretoria aposta muito em sua versatilidade, capacidade de criação e experiência internacional para dar mais opções ao treinador e elevar o nível do elenco na reta final da temporada. A expectativa é de que o anúncio oficial aconteça ainda nesta semana, e com isso, o Verdão ganha um nome importante para a sequência de Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Em meio a tudo isso, o ambiente no Palmeiras segue sendo de bastante confiança. O clube trabalha de forma silenciosa, mas com objetivos muito bem definidos. Fortalecer a estrutura fora de campo, garantir boas negociações de entrada e saída e, principalmente, manter a consistência dentro de campo. O clássico deste fim de semana é mais do que um jogo. É uma oportunidade de mostrar que o time está no caminho certo, tanto no presente quanto no futuro. A solidez defensiva, a chegada de reforços, a valorização da base e o equilíbrio nas negociações são sinais de um clube que está cada vez mais maduro e preparado para seguir brigando entre os melhores. E o torcedor, claro, acompanha tudo de perto, vibrando com cada novidade e torcendo para que o Verdão siga firme na caminhada. E se dentro de campo o Palmeiras já tem um desafio importante batendo à porta, nos bastidores a movimentação segue intensa, com decisões que afetam diretamente o presente e o futuro do elenco. A janela de transferências está na sua reta final, e os olhos da torcida se voltam para possíveis reforços, saídas inesperadas e a concretização de negociações já adiantadas. O clube vem trabalhando com cautela, de forma silenciosa, mas cada passo tem sido pensado com estratégia. A chegada de Andréas Pereira, por exemplo, representa não apenas um reforço técnico, mas também uma aposta em experiência, personalidade e capacidade de decisão. O meia, que conhece o futebol europeu e já vestiu a camisa da seleção brasileira, chega com status de titular, mas terá que brigar por espaço em um setor do campo que já conta com nomes consolidados.
A concorrência será forte, mas é justamente esse tipo de competitividade interna que eleva o nível de um elenco vencedor. A torcida, por sua vez, vive aquele misto de ansiedade e expectativa. Enquanto aguarda o anúncio oficial de Andrés, muitos já especulam como será o encaixe do jogador no esquema atual, quem pode sair da equipe para dar espaço, e quais funções ele poderá exercer em campo. A versatilidade do novo reforço permite que atue como segundo volante, meia centralizado ou até mesmo aberto pelos lados, o que dá margem para diferentes variações táticas ao longo das partidas. Em um calendário cada vez mais apertado e com decisões importantes pela frente, ter um jogador multifuncional e com rodagem internacional é uma carta valiosa na manga do treinador. O que se espera agora é que ele esteja em plenas condições físicas e rapidamente adaptado ao ambiente do clube, para que possa contribuir o quanto antes. Ao mesmo tempo em que se prepara para anunciar reforços, o Palmeiras também analisa o movimento de saída de jogadores que não estão sendo utilizados com frequência. Marcelo Lomba é um exemplo claro disso. O goleiro, que chegou ao clube como opção experiente e com currículo respeitável, hoje vê suas chances cada vez mais reduzidas. Com a chegada de Carlos Miguel, que vem sendo tratado como uma grande aposta para o futuro da posição, Lomba entende que seu ciclo pode estar chegando ao fim. A proposta para retornar ao Internacional surge em um momento oportuno, e agora cabe ao jogador decidir se deseja antecipar sua saída, ainda nesta janela, ou cumprir o contrato até o fim da temporada. O mais provável é que a decisão seja tomada nos próximos dias, já que o prazo para inscrições está próximo de acabar. Outro assunto que movimentou os bastidores do clube foi a venda do atacante Thales. A negociação com o Almería da Espanha foi confirmada, e os valores envolvidos foram considerados interessantes para os cofres do Verdão. Por cerca de 44 milhões de reais, o Palmeiras liberou 70% dos direitos econômicos do atleta e manteve 30%, de olho em uma valorização futura. É uma aposta com base na trajetória que o clube tem feito com outros jovens da base. Mesmo sem grande destaque no time principal, Thales era visto como um jogador com potencial de mercado, e isso se confirmou com a disputa entre clubes europeus por sua contratação. O fato de o Olympiacos ter sido superado na negociação mostra que o jogador está sendo bem avaliado lá fora, mesmo que internamente ainda não tenha tido uma sequência significativa. Mas a grande questão que sempre paira sobre essas negociações, será que o Palmeiras deveria ter segurado o jogador por mais tempo? A resposta, nesse caso, parece clara. Thales teve oportunidades limitadas no profissional e, mesmo sendo destaque na base, não mostrou um desempenho que justificasse uma aposta mais longa. Em um elenco competitivo como o do Palmeiras, onde cada vaga é disputada centímetro por centímetro, não há muito espaço para esperar o amadurecimento de todos os jovens. O clube precisa ser estratégico. Quando vê que o momento de venda é o mais adequado, tanto para o atleta quanto para as finanças, é preciso agir com firmeza. E foi exatamente o que aconteceu. Agora, cabe à comissão técnica seguir apostando nos talentos que ainda estão no clube, e ao departamento de futebol manter a excelência na formação e negociação de novos jogadores. E falando em formação, é impossível não voltar a destacar o trabalho feito por João Paulo Sampaio na base do Verdão. A entrevista concedida por ele recentemente reforça o quanto o clube tem um projeto sério e estruturado para as categorias de formação. O dirigente, que está no clube desde 2015, é o grande responsável pela transformação do Palmeiras em uma verdadeira fábrica de talentos. Sua permanência até o fim de 2027 já está garantida, mas o próprio João Paulo demonstrou o desejo de seguir além desse prazo, desde que haja interesse da nova gestão. Ele não apenas comanda, mas vive o dia a dia da base, conhece os garotos, acompanha a evolução de cada um, e tem uma filosofia clara: transformar vidas através do futebol. Essa visão humanizada do esporte, aliada à competência na gestão, faz com que o trabalho dele seja respeitado em todo o Brasil. João Paulo tem plena consciência de que poucos jogadores vão se tornar craques de elite, mas muitos poderão mudar o rumo de suas vidas com o futebol. E é isso que move seu trabalho. Ao contrário de muitos profissionais que almejam subir para o elenco principal, ele afirma com convicção que quer continuar na base, onde acredita ser mais útil. Para ele, trabalhar com jovens é trabalhar com sonhos, e essa é a maior recompensa. Dentro do clube,
É quase unanimidade que seu contrato deveria ser renovado quanto antes, independente de quem esteja no comando da presidência. Sua permanência garante continuidade a um projeto vencedor, que já revelou nomes importantes e ainda promete muito mais. Dentro desse cenário de estabilidade e planejamento, o Palmeiras vai construindo seu caminho na temporada. As competições entram em fases decisivas e cada ponto conquistado ou perdido pode fazer diferença lá na frente. O clássico contra o Corinthians, por exemplo, vai além da rivalidade. É uma partida que mexe com a tabela, com o emocional do elenco e com o moral da torcida. Uma vitória fora de casa, diante do maior rival e em um momento de afirmação da equipe, pode ser o ponto de virada que faltava para embalar de vez. E o Palmeiras sabe disso. O técnico já começa a armar sua estratégia, com o objetivo claro de manter a consistência defensiva que vem sendo destaque e encontrar soluções ofensivas para voltar a balançar as redes nos clássicos, algo que não acontece a alguns confrontos. Essa seca ofensiva nos clássicos preocupa, mas também serve como motivação. O elenco sabe que precisa ser mais agressivo no terço final do campo e, principalmente, mais decisivo. Em jogos grandes, não se pode desperdiçar oportunidades. É necessário ser cirúrgico. E com a possível chegada de Andréas Pereira, o setor ofensivo ganha uma peça com qualidade no último passe, visão de jogo e chute de média distância, algo que pode fazer a diferença contra defesas bem postadas. Além disso, nomes que vinham oscilando precisam voltar a render. O time não pode depender sempre dos mesmos protagonistas. É a hora de todos assumirem responsabilidade e entenderem que o campeonato se define nos detalhes, nos jogos grandes, nas decisões pontuais. E por mais que o foco esteja nas quatro linhas, é inevitável olhar para tudo que o clube está construindo fora delas. A nova parceria com a Vitacom, por exemplo, mostra que o Palmeiras segue ampliando suas fontes de receita de maneira criativa e eficiente. Transformar o Allianz Parque em um centro de experiências que vai além do futebol é uma das estratégias da atual gestão. A ideia é que o estádio seja um ponto de conexão entre esporte, entretenimento e negócios. E isso só é possível com parcerias que agreguem valor. A Vitacom, ao se tornar hospedagem oficial dos eventos da Arena, abre novas possibilidades para o torcedor que vem de fora de São Paulo, para o público que frequenta os shows e também para os próprios atletas e comissões técnicas. É um movimento moderno, que coloca o Palmeiras em sintonia com os grandes clubes do mundo. Tudo isso se conecta a uma filosofia de gestão que busca estabilidade, modernidade e protagonismo. Não se trata apenas de montar um time competitivo dentro de campo, mas de estruturar todo um ecossistema vencedor. Da base ao profissional, da administração ao marketing, da gestão de elenco à relação com a torcida. O Palmeiras de hoje é reflexo de anos de trabalho bem feito, mas também de decisões acertadas que estão sendo tomadas agora. O desafio é manter esse padrão elevado, mesmo diante de pressões externas, de adversários fortalecidos e de um calendário que exige o máximo fisicamente e mentalmente. E para isso, cada detalhe importa. Uma negociação bem conduzida, um reforço pontual, uma renovação estratégica, tudo pode representar um salto de qualidade. O momento é de concentração total. Clássico à vista, janela se fechando, reforço chegando, negociações em andamento e uma base que continua firme como alicerce do clube. O Palmeiras vive uma fase em que precisa unir todas as pontas: desempenho esportivo, saúde financeira, gestão de grupo e inteligência nos bastidores. A torcida observa, cobra, apoia e participa. Porque no fim das contas, cada passo que o clube dá reflete no que se vê em campo. E o campo, para o palmeirense, sempre será o lugar onde o trabalho de dentro e de fora precisa se encontrar e virar resultado. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. É do Verdão. A notícia circulou como um verdadeiro sussurro nos bastidores do futebol nacional, mas rapidamente se transformou em um burburinho quase impossível de ignorar. Reinaldo, jovem e promissor destaque do Mirassol, teve sua chegada ao Palmeiras confirmada com muita expectativa por parte de torcedores e analistas, que não escondem a ansiedade pelo impacto que ele pode causar no elenco alviverde. A negociação, que vinha sendo discutida discretamente entre os clubes, finalmente ganhou força,
e fontes próximas ao atleta confirmam que o jogador está animado com a oportunidade de vestir a camisa de um dos gigantes do futebol brasileiro. Reinaldo, conhecido por sua força física, velocidade e capacidade de driblar adversários com uma facilidade que impressiona, chega com a promessa de agregar profundidade ao setor ofensivo do Palmeiras, que vem buscando renovar seu plantel com jovens talentos capazes de fazer a diferença em competições nacionais e internacionais. O anúncio, embora oficializado de maneira contida, gerou uma onda de comentários nas redes sociais, onde torcedores discutem incessantemente a possível influência do atacante no esquema tático do time comandado pelo técnico atual, especulando sobre sua adaptação e o papel que desempenhará tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Libertadores. A expectativa é gigantesca, e o Palmeiras parece determinado a investir em promessas que já demonstraram qualidade no cenário nacional, e Reinaldo é, sem dúvida, um desses nomes que podem transformar o clube em uma força ainda mais temida. O burburinho em torno da chegada de Reinaldo ao Palmeiras começou a tomar proporções que lembram os tempos de contratações lendárias, quando rumores quase viravam notícias oficiais antes mesmo da assinatura do contrato. Nos corredores do Allianz Parque, funcionários e membros da comissão técnica comentavam discretamente a movimentação, enquanto torcedores pressionavam por confirmações através de hashtags e fóruns online, criando uma atmosfera de expectativa que poucos conseguem ignorar. Reinaldo, por sua vez, parece preparado para lidar com a pressão, consciente de que sua transição do Mirassol para um clube do tamanho do Palmeiras exigirá adaptação rápida e comprometimento total. Analistas esportivos destacam que o jogador possui características que podem se encaixar perfeitamente no estilo de jogo do Verdão, combinando força, agilidade e inteligência tática, fatores que se tornam ainda mais relevantes considerando os desafios que o time enfrenta em várias frentes. Há rumores de que o técnico palmeirense já havia observado Reinaldo há algum tempo, e que seu desempenho consistente no Mirassol foi determinante para acelerar as negociações. As conversas, que inicialmente eram tratadas com discrição extrema, ganharam ritmo nas últimas semanas, com a imprensa especializada captando sinais de que o acerto era iminente, deixando os fãs do Verdão ansiosos e ávidos por detalhes sobre a chegada do jovem talento, que promete transformar o setor ofensivo com sua presença física, versatilidade e capacidade de surpreender adversários. Nos bastidores, a força que Reinaldo exerce dentro de campo é um tema que não para de gerar comentários, e seu estilo de jogo intenso é considerado um trunfo que o Palmeiras estava buscando para reforçar sua equipe em partidas decisivas. O Mirassol, clube que revelou o atacante, recebeu diversas sondagens de outros times, mas a proposta do Verdão se destacou pelo investimento, estrutura e pela perspectiva de crescimento que oferece ao atleta, garantindo que ele possa se desenvolver em um ambiente de alta competitividade e visibilidade. A imprensa esportiva já especula que Reinaldo pode se tornar rapidamente titular, principalmente pela capacidade de criar jogadas, pressionar adversários e atuar tanto pelos lados quanto pelo centro do ataque, oferecendo alternativas táticas valiosas ao técnico. O rumor de sua contratação também alimenta conversas sobre a política de contratações do Palmeiras, que parece cada vez mais focado em investir em jovens talentos nacionais com potencial de crescimento e retorno esportivo significativo. Torcedores comentam sobre possíveis combinações de jogadas com atletas já consagrados no elenco, imaginando como a força e velocidade de Reinaldo poderão abrir espaços e gerar oportunidades de gol. Entre rumores de bastidores e especulações técnicas, a chegada de Reinaldo ao Palmeiras se tornou o assunto mais comentado nas redes sociais, em programas esportivos e até mesmo em rodas de conversa de torcedores, mostrando que o impacto de sua transferência vai muito além de um simples contrato, mas sim de uma promessa de revolução dentro do campo, com capacidade de gerar jogadas decisivas e influenciar o resultado de partidas importantes. A chegada de Reinaldo também levanta especulações sobre a estratégia do Palmeiras para o restante da temporada, com rumores sugerindo que o clube pretende intensificar a presença de jogadores com características ofensivas e força física marcante, algo que o novo atacante pode proporcionar com naturalidade. Nos bastidores, há comentários sobre como o técnico pretende integrar Reinaldo de maneira gradual, respeitando sua adaptação e garantindo que o entrosamento com os companheiros de equipe ocorra de maneira eficiente e produtiva. A imprensa especializada observa atentamente os treinamentos, especulando sobre quais combinações táticas podem surgir com a inclusão do jogador e como ele pode alterar a dinâmica de jogos em que a equipe enfrenta adversários mais compactos ou agressivos.
Torcedores fazem comparações com outros atletas revelados pelo Mirassol e discutem se Reinaldo conseguirá atingir ou até superar os níveis de performance apresentados por esses nomes no passado. Além disso, há rumores de que a diretoria palmeirense vê na contratação não apenas um reforço imediato, mas também um investimento de longo prazo, considerando que o atacante tem potencial de se valorizar e se tornar uma peça-chave para futuras negociações, seja no cenário nacional ou internacional. Assim, a contratação de Reinaldo se transforma em um ponto central de discussão, alimentando expectativas, especulações e debates apaixonados entre torcedores, analistas e membros da imprensa, que acompanham cada movimento com atenção redobrada, fazendo do anúncio uma verdadeira explosão de burburinho esportivo. Entre rumores de bastidores, comentários nas redes sociais e análises de especialistas, a chegada de Reinaldo ao Palmeiras se configura como um verdadeiro evento esportivo, capaz de gerar repercussões imediatas e duradouras no futebol brasileiro. A transferência, embora oficializada discretamente, já movimenta especulações sobre possíveis desdobramentos futuros, desde o impacto do jogador nas competições nacionais até a possibilidade de chamar a atenção de seleções e clubes internacionais interessados em seu desempenho. Torcedores e jornalistas debatem incessantemente sobre como a força, velocidade e versatilidade de Reinaldo poderão transformar o ataque do Verdão, criando oportunidades inéditas e dificultando a vida de defesas adversárias. O clima de expectativa é intenso, com cada treinamento e aparição pública sendo analisados minuciosamente, enquanto surgem rumores sobre a adaptação do atleta ao estilo de vida e à pressão de um grande clube. Além disso, a chegada de Reinaldo contribui para consolidar a estratégia do Palmeiras de investir em jovens talentos nacionais, reforçando o elenco com atletas capazes de evoluir rapidamente e gerar retorno esportivo expressivo. Em meio a tudo isso, o burburinho continua crescendo, alimentado por fontes anônimas, especulações técnicas e a imaginação de torcedores que já projetam gols, assistências e jogadas inesquecíveis. Assim, o nome de Reinaldo se torna onipresente nas conversas sobre futebol, consolidando-se como uma das transferências mais comentadas da temporada e prometendo marcar uma nova fase do Palmeiras com energia, força e potencial de impacto imediato dentro de campo. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!